Vamos lá, dando início aqui ao nosso estudo da nossa Revista Espírita. Nós estamos na edição de março de 1861 e nós vamos aqui, encerrando Conversas Familiares de Além-Túmulo, que nós acompanhamos todas aquelas mensagens, comunicações, aqueles diálogos que Kardec tinha com os espíritos. Agora a gente vai para Ensinos e Dissertações Espíritas. Então são textos aqui sempre reflexivos, com grande conteúdo aqui para o nosso aprendizado. Nós vamos aqui fazer um estudo hoje, intitulado inicialmente A Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Nós vamos fazer aqui primeiro uma introdução, para entendermos um pouco desse do contexto em que essa mensagem foi recebida. Depois aqui também a sua fundamentação, e aí então nós vamos para a mensagem efetivamente. Bom, primeiramente, essa mensagem que nós vamos ler agora, ela foi... Kardec fez ali um aproveitamento dela. Bom dia, Andréia. Kardec fez um aproveitamento dela e utilizou-a como instruções dos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela se encontra no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, onde nós temos ali as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, depois a aliança da ciência com a religião, e aí então instruções dos Espíritos, onde várias mensagens foram então aqui publicadas. E dentre essas mensagens, Kardec utilizou exatamente esse texto que nós vamos estudar agora. E é bem interessante porque assim a gente tem essa noção, já que cada capítulo aqui, Kardec sempre traz para nós essa seção das instruções dos Espíritos, trazendo aqui mensagens que vão sendo encaixadas de acordo com o tema que é apresentado. Então, o trabalho importante de Kardec, de sempre fazer ali pesquisas, fazer análise, para que pudesse ser utilizado para fundamentar o tema que estava sendo abordado, os temas que estavam sendo abordados. Dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza? Só para orientar aí a Angelina. Obrigado. Então, aqui, Instruções dos Espíritos. Mais uma vez aqui, Kardec intitulou A Nova Era. E logo na primeira mensagem, que é o item número 9, vem aqui então A Nova Era, um Espírito Israelita. Mensagem de Mulhouse, 1861, que é exatamente aqui a mensagem que nós vamos então ler. Quer dizer, não é a mensagem ipsiliteris, é da forma como ela foi apresentada aqui na revista, mas Kardec pegou ali os trechos dela, ele foi organizando e trouxe para nós esse belíssimo texto que é apresentado aqui então no nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a segunda parte que nós vamos tratar é com relação à lei de Moisés. Então, aqui na mensagem, só para a gente poder ter uma ideia, Ensinos e Dissertações Espíritas, Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Comunicação obtida pelo Sr. R. de Mulhouse. Então, na introdução, antes de entrar aqui nos ensinamentos propriamente ditos, ele traz assim esse seguinte texto introdutório. Kardec publica: um de nossos assinantes de Mulhouse nos envia a carta e a comunicação seguintes. Diz aqui então esse assinante: aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever para vos informar sobre uma comunicação que recebi como médium de meu espírito protetor e que me parece interessante e instrutiva por todos os títulos. Se assim entenderdes, eu vos autorizo a fazer dela o uso que julgardes mais útil. Eis qual foi o princípio. Inicialmente devo dizer-vos que professo o culto israelita e naturalmente sou levado às ideias religiosas nas quais fui educado. Aqui então, logo de início, Kardec já mencionou na Revista Espírita que a doutrina espírita ela não é uma religião concorrente,
mas é uma filosofia que vai então penetrando nas religiões, trazendo para nós ali uma visão mais concreta do mundo espiritual, que vai naturalmente ali se desligando das ideias dos dogmas terrenos. Então o papel da doutrina espírita é ela fazer com que as religiões vejam então, a partir de uma nova perspectiva, o plano espiritual. E ele comentava, bom dia Fabi, e ele comentava na revista também, que dentre os assinantes e também ali membros da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muitos ali eram de outras religiões. Então eram judeus, eram muçulmanos, eram católicos, então todos eles ali não misturavam, né? Não viam o espiritismo como uma religião concorrente. E aqui nós temos exatamente uma prova disso. Um assinante que era o culto israelita, né? Portanto, ele era judeu, e mesmo sendo judeu ele era médium. E tinha, né, na sua faculdade ostensiva, a possibilidade de se comunicar com absoluta naturalidade com esse espírito protetor e provavelmente também com outros espíritos que se comunicavam através dele, né? Então aqui é bem interessante a gente ver esse ponto inicial. Mas continuando, ele diz assim, também, né, que ele é levado às ideias religiosas nas quais foi educado, né? Então, portanto, ele trazia ali, né, a prática dos seus cultos, a sua base filosófica, trazia também os seus dogmas e tudo mais. E ele diz assim, eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava senão da moral cristã, pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral cristã. Que o Cristo poderia ter ampliado o quadro desenvolvido de suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Então me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Mardoché R. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele. Bom dia, abraço. Bom, então aqui nessa introdução, esse assinante então, movido por essa dúvida, é bem interessante, né? Ele tinha dúvidas, fez a evocação do seu espírito protetor, que era um familiar, e aí então trouxe essas respostas. E as respostas tinham tamanha profundidade que Kardec as utilizou lá no Evangelho, então, como nós vimos, transformou num texto das instruções dos Espíritos e acabou trazendo ali como a primeira questão, o primeiro texto do esclarecimento daquele capítulo que falava aqui sobre não vim destruir a lei. Aliás, meu reino não vim destruir a lei, que era aqui uma das passagens que falava aqui também sobre as revelações, né, de Moisés, que trouxe ali a primeira revelação, depois Jesus, que trouxe a segunda revelação, e depois o Espiritismo trazendo para nós uma terceira visão, agora mais desenvolvida, mais evoluída, sobre esses ensinamentos. Então, tamanha profundidade, tamanho o valor. Mas o que nós podemos entender como lei de Moisés, para diferenciar da lei de Jesus? Bom, nós estudamos, nós espíritas, temos como base moral os ensinamentos do Evangelho. Então, a doutrina espírita trouxe para nós uma nova leitura daquilo que Jesus trouxe lá na sua época, que os evangelistas então publicaram lá no Novo Testamento. E nós temos uma familiaridade com muitas dessas passagens, mas quando se fala sobre a lei de Moisés, nós remontamos então ao Antigo Testamento. E para nós espíritas, o Antigo Testamento
acaba sendo muito mais um livro histórico do que um livro de ensinamentos. Por isso, então, no livro A Gênese, por exemplo, onde nós temos ali, né, a apresentação dessa lei de Moisés, nós acabamos não tendo muito contato com ela. Mas é importante que nós façamos uma revista antes de seguirmos aqui no nosso estudo. Bom dia, Didima. Então aqui, quando se fala sobre, nós temos ali nos primeiros capítulos, né, da Bíblia, nós vamos ter ali o primeiro livro que fala sobre a Gênese, que conta ali, né, toda a parte da mitologia hebraica que fala sobre a formação do nosso mundo, o surgimento do homem, né? Ali o pecado original, toda aquela história que nós temos ali uma ideia, né, dentro ali dos estudos que nós fazemos aqui na nossa vida particular, cada um ali com o seu interesse, né? Mas depois, quando nós vamos para o Êxodo, né, lembrando que o Êxodo ali nada mais é do que a fuga, a transferência de um local para outro, né? Então nós temos ali no capítulo sobre o Êxodo, lá no capítulo número 20, já conta ali toda aquela passagem, né, em que havia a escravidão do povo hebreu lá no Egito, né, depois ali Moisés surgindo, conta a história de Moisés, que ele foi ali um filho que foi adotado pelo faraó e tudo mais, e aí depois ele providenciou, né, Moisés ali trazendo ali a inspiração de Deus, ele auxiliou na libertação daquele povo hebreu que era então escravizado pelos egípcios, né? Na fuga, então, teve toda aquela história que nós conhecemos da passagem do Mar Vermelho e tudo mais, que até hoje, né, suscita ali muitas dúvidas para nós a respeito, né, dos fatos daquela época. Né? Hoje nós trazemos ali, né, a ideia de milagres que vão acontecendo, poderes sobrenaturais e tudo mais, mas até hoje existem ainda pessoas que se dedicam ao estudo para tentar entender exatamente a realidade desse fenômeno. E é bem interessante que quando se fala sobre esse evento da história do povo hebreu, os livros de história da atualidade, para poder ali traçar falar um pouco sobre os hebreus, os livros então se baseiam exatamente nos textos bíblicos. Quando se fala sobre os babilônios, você tem ali a arqueologia falando sobre isso. Quando se fala sobre os fenícios, você tem a arqueologia. Enfim, você tem ali vários povos da antiguidade que trazem ali, né, os locais, trazem ali a sua arquitetura, a sua cultura, tudo muito bem registrado. Mas o povo hebreu, pelo fato de ser aquele povo que viveu na escravidão e depois passou esse tempo todo se transferindo de um lugar para outro, poucos fatos existem. Mas os relatos que foram trazidos através, né, através da cultura falada, acabou então sendo registrado nesse livro, considerado um livro religioso, mas que traz para nós aqui esses fatos então que foram registrados naquela época. Então a história se baseia também naquilo que é trazido no Antigo Testamento, inclusive registrando, né, toda a construção aqui da história bíblica como sendo um livro muito importante para falar realmente sobre a evolução desse povo. Mas muito bem, lá no Êxodo, então, após a fuga do Egito, nós tivemos ali, né, na terceira, foram 50 dias, como foi colocado aqui, né, de travessia do deserto. Nesse terceiro mês, houve então aquele chamamento de Moisés para que ele subisse ao Monte Sinai, que ali ele receberia uma revelação trazida por Deus. Exatamente ali porque durante esse período de 50 dias, o povo começou a mostrar, era um povo ainda bastante ignorante no sentido de evolução espiritual, e portanto ali tinham ali comportamentos muito primitivos, né, que eram considerados impuros diante daquilo, né, que aquela nova ideia, aquela nova filosofia, aquela nova crença começava a apresentar. Então, durante essa viagem, surgiu então a necessidade de trazer essas novas regras, exatamente para poder fazer com que aquela sociedade começasse a se comportar de um modo diferente. Então era ali que nos encontrávamos naquele período, principalmente porque, imaginando, né, você viajando durante tanto tempo no deserto, os instintos mais primitivos começavam a aflorar. E ali então começavam a surgir essas novas leis, essa revelação. Moisés, então, subindo ao monte, recebeu essas informações e depois foi orientado
para que descesse e orientasse todo o povo, transmitisse ao povo todo esse conhecimento. Estou trazendo para vocês aqui uma visão bem superficial, né, daqueles eventos. Né? Quem tiver interesse depois, só faz a leitura aqui atenta, né, do livro Êxodo, que vai acompanhar toda essa história. Mas no capítulo número 20 desse livro, Êxodo, diz assim para nós, onde nós temos aqui o registro dessas leis. Diz assim para nós: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma outra obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Depois aqui, então, continua toda essa passagem. Então, aqui nesse texto que nós lemos, né, é o resumo. Resumo não. Aqui, na verdade, é o contexto, né, o texto desses 10 mandamentos, que a gente conhece de uma forma bem resumida, né? 10 mandamentos. Aqui, então, tem toda, né, a forma como o texto foi apresentado. Bom, isso aqui, então, que nós vimos, é considerado aqui, então, a base daquilo que forma a lei de Moisés. E, naturalmente, né, como a gente vai acompanhando os textos, aqui também do Êxodo, a gente vai vendo circunstâncias do dia a dia. A gente vê em Levíticos, por exemplo, também ali outros comportamentos e condutas daquele povo, falando ali sobre aquilo que é pecado, sobre aquilo que não é. Né? Então, são consideradas leis divinas, ao mesmo tempo também trazendo leis humanas para reger todo aquele povo que se encontrava em trânsito até chegar naquela chamada Terra Prometida. Né? Então, esse assinante que traz aqui para nós na Revista Espírita essa comunicação, ele se baseia exatamente nesse texto. Né? Ele faz parte do Pentateuco, né, da Torá, que é ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que fazem ali a base dos ensinamentos do judaísmo. E quando ele faz a leitura dos textos aqui publicados dentro da doutrina espírita, muito se fala sobre os ensinamentos cristãos, da moral cristã principalmente, e não se falava praticamente nada sobre aquilo que Moisés trazia. E ele, sendo judeu, via nos ensinamentos de Moisés a base moral daquilo que ele estudava. Então ele se perguntava exatamente isso. Mas não seria uma evolução os ensinamentos de Jesus? Por que se fala mais de uma coisa e não se fala da outra? Daí ele coloca no final, então, aqui. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor
que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Mardochê. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele, etc, etc. Daqui depois finalizou a comunicação. Então aqui agora esse assinante ele começa a trazer essas perguntas baseadas exatamente nessa dúvida que ele tinha sobre a diferença ou a relação que existia entre lei de Moisés e lei de Jesus, né, e lei do Cristo aqui no caso. Então vamos a ela. Aqui é uma pena, né, que não tenha conhecimento mais aprofundado sobre a história, né, do Antigo Testamento, né, mas certamente se a gente pega, né, um estudioso desse assunto, traria para nós, sem dúvida nenhuma, aqui uma grande aula sobre o contexto histórico, né, os valores, fundamentação moral desses ensinamentos, né? Mas aqui a gente consegue trazer algumas reflexões aqui para o nosso aprendizado, né? A Fabi colocou apenas um comentário meio entre parênteses, né? Mas legal, como ele chamava o espírito protetor e conversava com ele, né? Pois é, bem interessante aí, a fluidez, a naturalidade com que ele conversava ostensivamente com esse espírito, né? A ponto de tirar essas dúvidas, né? Olha, eu estou com essa dúvida, o que você acha, né? E o espírito vinha trazer resposta para ele. Bem bacana mesmo. Bom, primeira pergunta que ele colocou. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disso? Antes, só para lembrar, aqui na introdução dele, ele comenta assim... Deixa eu só pegar aqui um trechinho que é interessante. Ele fala aqui sobre... Ele autoriza, ele comenta, né, que ele é do culto israelita. Tá aqui, ele diz assim, né, então me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Então aqui, como a gente já comentou, é muito interessante quando a gente faz uma análise dos ensinamentos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo no Livro dos Espíritos, né, que os espíritos que se comunicavam, a gente não pode dizer que eles eram espíritos espíritas. Principalmente porque o espiritismo estava sendo desenvolvido. Portanto, a gente não poderia dizer que tudo ali era espírita. E quando a gente fazia uma análise, a gente já chegou a fazer sobre isso, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos que a esmagadora maioria dos espíritos que traziam instruções eram espíritos que tinham relação com a Igreja Católica. Ou eram teólogos, ou eram considerados santos, como o próprio São Luís, por exemplo, ou eram considerados religiosos que fizeram parte. Nós tivemos ali Emmanuel, tivemos Joana de Ângeles, tivemos ali outros que assinavam como membros da Igreja Católica. Então, quer dizer, a maioria dos espíritos que traziam instruções fizeram parte na sua história, Santo Agostinho, por exemplo, também, né, Santo Antônio de Pádua, e assim vai, vários outros espíritos, né? Então, a gente vai acompanhando, percebendo que esses espíritos, eles falavam dessa nova visão do mundo espiritual, mas muitos deles falavam trazendo ali resquícios muito fortes da vivência dentro da Igreja Católica. Então, o que esse assinante traz para nós aqui tem muito fundamento. Por isso ele coloca, né? Ele perguntava se não provinha, né, a maioria da menção, tantas vezes repetidas, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante. Isso de fato é assim. Tanto que nós chegamos a ver em passagens do Evangelho e também do Livro dos Espíritos, muitas vezes falando da expressão, por exemplo, do pecado, né, trazendo para nós ali algumas expressões que fazem parte do conjunto filosófico do catolicismo, assim como também como parte dos seus dogmas. Mas eles falam isso de passagem, mas trazendo para nós ali ensinamentos morais importantes que dizem respeito à evolução
no mundo espiritual a partir dessa nova visão. Então o que ele coloca tem fundamento, nós já chegamos a analisar isso tudo, vendo ali a assinatura dos espíritos. A grande maioria fazia parte. Eu falo grande maioria porque aquela minoria, nós tínhamos ali filósofos gregos, como Platão, por exemplo, né? E outros espíritos também, que estavam ali além do catolicismo, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Mas muito bem, então voltando aqui para a resposta dele, ele coloca assim para nós. Em todas as comunicações recebidas feitas à sociedade, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. O que devo pensar disso? Né? Então, quer dizer, a mais bela moral foi ensinada por Jesus, e eu que sou judeu, que vejo Moisés como sendo aquele que trouxe também ensinamentos belíssimos. Como é que eu devo entender isso tudo? Porque, na verdade, a gente percebe que ele acaba entrando em conflito com isso, quer dizer que ele tem que deixar de lado os ensinamentos de Moisés, ou deixar em segundo plano os ensinamentos de Moisés, adotando os ensinamentos de Jesus, sendo que ele era judeu, e que a base moral da filosofia judaica vinha dos ensinamentos de Moisés. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que abrir mão de um para aceitar o outro? Ele pode aceitar os dois ao mesmo tempo, vendo a evolução de um do outro? Essas questões que surgiam então. A resposta do Espírito. Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime. A moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual está submetida à natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade moral impressionarão os espíritos, e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo, tão notável, destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então essa primeira resposta que foi colocada para nós aqui, extremamente profunda, né? Então não foi à toa que Kardec rapidamente já pegou e colocou lá nas instruções dos espíritos como uma base, né, da filosofia da doutrina espírita dentro desse assunto. Vamos então aqui devagar para a gente poder analisar o que ele quer colocado para nós. Ele traz aqui que enquanto Jesus trazia para nós, a gente lembra, né, que enquanto Moisés falava que Deus era o Senhor dos exércitos, que era aquele Deus punitivo, ele falava exatamente de acordo com a necessidade de cada povo, daquele povo, daquela época. Então sempre que a gente vai estudar um texto, né, contido, por exemplo, na Bíblia, que é um texto muito antigo, Moisés viveu ali por volta de 1200, 1300 antes de Cristo. E ali nós temos que lembrar quem era aquela sociedade, como ela vivia, como eram os seus valores, como era a sua conduta dentro daquela comunidade. Portanto, aquilo que Moisés trouxe para nós, dentro daquilo que nós lemos agora há pouco,
no texto que, resumido, se transforma naqueles 10 mandamentos, a gente tem que lembrar sempre o que foi dito, para quem foi dito, por que foi dito e como foi dito. E aí então nós vamos entender que toda aquela linguagem, todo aquele conteúdo tinha necessidade de ser daquela forma. Mais de 1.200 anos depois, veio então Jesus e trouxe a moral, só que agora de um modo muito mais doce, de um modo muito mais macio, digamos assim. Porque 1.200 anos de evolução de uma sociedade, agora organizada, saindo daquele primitivismo, principalmente dentro daquela circunstância que nós vimos, né, de um povo que foi escravizado, que passou durante tanto tempo quase como nômade no deserto, que tinha ali os comportamentos mais primitivos, comparado com 1.200 anos depois, com uma sociedade estabelecida, organizada, tendo ali a sua administração, suas crenças, sua cultura. Então, quer dizer, era um povo que tinha evoluído, estabelecido agora no local, embora trouxesse ainda, né, ali as condições, né, do Império Romano, da escravidão, de toda aquela violência, mas muito diferente daquele contexto de 1.200 anos anteriores, né? Então, tudo isso que nós vemos aqui, ele coloca, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, porque aí então Jesus já encontrou condições de falar, por exemplo, do Sermão da Montanha para aquelas pessoas. Como Moisés poderia controlar aquelas pessoas no meio do deserto falando do Sermão da Montanha? Ele tinha que dizer que se você não fizer, se você roubar, você vai para o inferno. Deus vai te castigar, porque essa era a forma, a linguagem que aquelas pessoas compreenderiam. Precisava daquele impacto. Então é isso que ele coloca para nós. A evolução da lei também vai de acordo com a evolução da sociedade. Muito bem, aqui então, passando, ele coloca para nós também aqui, que todos esses ensinamentos visam a transformação e o progresso, né, a evolução da sociedade. Mas ele diz assim, não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões a fim de que possam atrair a atenção das massas. O que nós estamos vivendo nesse período dos últimos 2.000 anos? Muitos conflitos, muitas guerras, muitos valores que vão se transformando, a sociedade discutindo, a sociedade entrando em conflito de ideias, de ideologias e tudo mais, né? Tudo isso para fazer com que a nossa atenção seja chamada exatamente assim, para que você possa compreender, mais ou menos usando aquela dualidade que a gente já trabalhou anteriormente, para que a gente possa compreender a beleza da luz, é importante que nós conheçamos primeiro o escuro. Para que você possa conhecer, né, o conforto do calor, você precisa passar frio. Para que você possa conhecer o conforto, você tem que conhecer o desconforto. Então nós estamos vivendo todos esses conflitos que nos trazem tanta infelicidade, para que a gente possa, por iniciativa própria, trabalhar para a construção da nossa felicidade. Algumas vezes nós chegamos em extremos, como é o caso de guerras, de epidemias, de misérias, de calamidades que nós encontramos, né? Nós chegamos ao fim do poço, no fundo do poço. Quando nós chegamos no fundo do poço, a gente vai dizer, olha, nós não queremos mais viver assim. Nós queremos viver melhor. Queremos viver numa condição diferente. Mas essa vontade de querer fazer diferente só foi despertada depois de uma cutucada daquelas, em que a dor chamou a nossa atenção. Porque nós podemos crescer pelo amor ou nós podemos crescer pela dor. E infelizmente a dor é aquela nossa professora mais íntima, é aquela professora mais próxima que nós temos. Então nós somos sempre despertados, como ele coloca aqui embaixo para nós, né? Ele diz assim, para chegar à maturidade elas necessitam de abalos e discussões a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. E lhes abre as portas para a felicidade eterna. Então, quer dizer, nós temos que aprender realmente
infelizmente assim, né, pelo amor ou pela dor. O amor para nós ainda é algo muito, muito sutil, é algo que não nos convence suficientemente, exatamente porque nós não conhecemos ainda o verdadeiro sentido do amor. Por isso a dor ainda é aquele estímulo que nos move, né, nos tirando daquela zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja para nós tão tóxica, seja tão viciante. Né? Então tudo através do inverso, né, ensina-nos, né? A dor faz aprender e entender, quer dizer, desperta a nossa consciência. A partir desse despertar, nós dizemos assim, olha, eu não quero mais sofrer. Bom, se você não quer mais sofrer, como diz o Chico, né, se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Se nós queremos alcançar a felicidade, nós precisamos fazer algo diferente daquilo que nós estamos fazendo. Então esse primeiro ensinamento que eu achei extremamente importante para chamar nossa atenção é exatamente isso. Então, como foi colocado para nós aqui, né? Moisés, na sua época, com toda aquela calamidade vivida pelo povo hebreu, ele se tornou uma referência no mundo ocidental, exatamente porque mostrou um povo que foi escravizado, um povo que foi perseguido, que teve que fugir, que teve que entrar em conflitos, que teve depois que se estabelecer, para poder chamar atenção, dizendo, olha, aquele povo passou por tudo isso, mas ele foi fiel àquele Deus que foi apresentado. Porque o monoteísmo, como nós conhecemos hoje, ele surgiu exatamente naquele período, quando Moisés apresentou que Deus é o único que deve ser reverenciado, que deve ser aceito por aquele povo. Mas para você falar assim, bom, mas que moral tem aquelas pessoas para dizerem que aquele Deus é melhor do que o outro? Aí a gente pega a história do povo hebreu e mostra como foi importante para eles serem fiéis àquela crença que foi apresentada. Por isso foi colocado por esse espírito. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, o que são as vicissitudes? São aquelas situações, hora de tranquilidade, hora de tormento, de perseguição, de sofrimento, depois de calma. Então, a alternância das situações. E esse povo, então, esse povo tão notável, passou por tudo isso para chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Ou seja, o poder de Deus foi o responsável por conduzir aquele povo para se estabelecer e alcançar, né, aquela condição que eles se apresentavam depois. Então assim mostra para nós essa trajetória do povo hebreu e assim nós entendemos, especialmente ali na visão do judaísmo, né, que mostra para nós exatamente a presença desse Deus único. Mas aí continua aqui então o nosso assinante, falando com o seu espírito na segunda pergunta. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? A resposta: a moral de Moisés ensinou, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, senão por meio de holocaustos. A gente lembra que a palavra holocausto fala sobre aqueles sacrifícios em homenagem a Deus. Nesse caso, né, a gente tinha ali as piras, tanto que em Levíticos, né, que é o terceiro livro lá do Antigo Testamento, fala sobre como você praticar o holocausto. Você sacrificar um cordeiro, você montar um altar, depois você colocar fogo nele para poder homenagear e tudo mais, né? Então, assim, para você adorar a Deus, era através dos sacrifícios que esse povo fazia o tempo todo, os hebreus faziam isso. Era a única forma que eles conheciam de agradar a Deus. E depois, nem que se devesse perdoar a um inimigo, olho por olho, dente por dente, que era ali, né, a lei de Moisés trazia isso, que embora a lei de Talião, lá em Nabucodonosor, apresentava essa lei, olho por olho, dente por dente, que era exatamente o que Moisés falava: se você rouba, corta a sua mão. Se você comete um pecado, você é expulso de casa. Se você faz isso, você é castigado dessa forma. Mas e a ideia do perdão? Por que não foi falado desse perdão? Porque esse perdão, que é uma virtude tão nobre, ela não era ainda assimilada por esse grupo. Assim como nós encontramos hoje na sociedade.
dependendo do tipo de comunidade que a gente encontra, do tipo de crime que é praticado, qual é o castigo? Você vai para a cadeia, você sofre uma pena de morte, você tem prisão perpétua, você faz isso, você faz aquilo. Porque para você perdoar, para você receber o perdão, você precisa ter realmente ali o arrependimento sincero, para que você jamais cometa aquele erro de novo. Se você ainda não tem força suficiente para isso, a nossa natureza acaba sendo despertada através de um castigo, de uma punição. E naquela época era assim que acontecia. Então, primeiro, a adoração a Deus vinha através dos sacrifícios. E o segundo, a ideia do perdão ao inimigo não existia. Era olho por olho, dente por dente. Angelina colocou, né? Alguém falou, bendita crise que recicla o mundo, bendita crise que nos abre os horizontes, bendita crise que nos faz amar mais. Olha, muito legal, Angelina. Não sei quem foi o autor, mas com toda certeza, né, resume tudo aquilo que a gente viu até agora. Bem bacana. E ele continua ainda, né? Então, primeiro, essa ideia, né, do holocausto e do enfrentar o inimigo e não perdoá-lo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então a gente viu aqui que uma religião inteiramente espiritual, em que você não precisava, né, de sacrifícios, você não precisava de nenhum tipo de ritual, nada disso era importante. Você precisava materializar a fé. A gente já falou sobre isso, né? Para você materializar a fé, você precisa de símbolos, você precisa de práticas, para você sentir o efeito dela. E para aquele povo isso era importante. E ele continua assim, era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então começava assim a trazer o despertamento daquele povo, como foi colocado pelo espírito, semi-selvagem no sentido de evolução espiritual. E para finalizarmos aqui esse trecho, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Por isso, então, a gente tem aqueles três caminhos, né? Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Não são três revelações diferentes, mas são três revelações que evoluem conforme o tempo vai passando, conforme a nossa maturidade espiritual vai sendo alcançada. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Então muitos das histórias, dos relatos que foram apresentados junto com essas leis, acabaram fazendo com que elas se misturassem um pouco no dia a dia das pessoas. E isso tirou o seu sentido filosófico, até porque aquela sociedade não era capaz de compreender ainda a filosofia. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Olha que coisa linda isso, né? Então, quer dizer, o Espírito trouxe esse ensinamento, né, altamente profundo, né, no sentido de compreensão da evolução dessas leis. Dudu trouxe para nós aqui também, né, o sentido do sofrimento não é só a dor. A angústia é muito mais do que isso. É descobrir que eu terei a chance de saber que tudo passará um dia. A vida de cada ser não é só sofrimento. A afabilidade sempre estará presente dentro de nós. Ame-se, descubra-se, sua voz interna achará o teu melhor caminho. Né? Então assim a gente vai, obrigado pela participação. Então aqui a nossa consciência ela vai aprendendo também, nós já estamos num estágio em que a gente consegue compreender já
que a dor machuca, mas que o amor também afaga. Então a gente é capaz agora de começar a fazer escolhas, porque hoje nós temos a capacidade de discernir aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Eu posso até teimar em escolher o caminho da dor, mas eu sei que eu vou sofrer. Mas quando eu começo a me transformar, começo a me sensibilizar, começo a me desenvolver, eu sou capaz de fazer escolhas simplesmente pelo prazer de fazer o certo. Conforme nós voltamos no tempo e vamos encontrando aquele estágio mais primitivo, a gente não tem essa sensibilidade de perceber que fazer uma coisa boa nos traz esse estado de plenitude e de felicidade, esse prazer do espírito. Hoje nós temos essa capacidade. Então hoje, conforme foi colocado pelo nosso irmão aqui, ame-se e descubra-se. Quer dizer, basta que nós realmente aqui comecemos a fazer essa viagem interior e trabalhar por essa transformação, que a gente começa a viver feliz. Então, se no passado a felicidade era inalcançável pelo estado primitivo em que nós nos encontrávamos, hoje ela já é mais palpável. Porque hoje nós temos condições, embora não ainda de alcançar a felicidade plena, nós temos condições de começar a construí-la efetivamente pelas novas escolhas que nós fazemos. Basta simplesmente que nós modifiquemos o nosso modo de ser. Escolhemos uma nova forma de viver as experiências do nosso dia a dia. Então isso é muito importante para nós. Né? Mas a dor está sempre ali do nosso lado. Né? Se antes a dor era uma necessidade, hoje a dor é uma opção. Nós escolhemos a dor porque a nossa consciência já diz: o que você está fazendo está errado. Ninguém pode dizer: eu fiz isso, mas eu não sabia que era errado. Nós sabemos. Então nós optamos pela dor ou optamos pelo amor. No futuro, conforme a gente vai evoluindo, a dor já não é mais opção. Porque eu vou simplesmente dizer: para que eu vou fazer isso se eu vou sofrer? Então eu não quero fazer. Hoje a gente faz assim: vou fazer, vamos ver o que vai dar. E não dá outra, né? Avançando um pouco mais aqui, ele volta a perguntar agora sobre as questões de conflitos dogmáticos entre aquilo que ele acreditava como judeu e aquilo que o cristianismo trazia. O sábado é um dia consagrado. A gente lembra Jesus, né, como ele passou por isso, quando ele dizia aquela passagem, né, Deus trabalha o tempo todo, eu trabalho também. Porque ele foi criticado por fazer ali aqueles trabalhos de cura no sábado, né? Vocês se lembram dessa passagem? Então ele pergunta: mas o sábado é um dia consagrado? Sim, o sábado é um dia consagrado ao repouso, à prece. É o emblema da felicidade eterna, a que aspiram todos os espíritos e ao qual não chegarão senão depois de se haverem aperfeiçoado pelo trabalho e se despojado pelas encarnações de todas as impurezas do coração. Vamos ainda nesse mesmo assunto. Como se explica que cada seita tenha consagrado um dia diferente? Aqui a gente vai lembrar, por exemplo, né, Adventistas do Sétimo Dia, né, um segmento protestante que, a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, eles não praticam nenhuma atividade. Eu me recordo que eu estudava à noite, naquela época em que tinha estudo noturno, né, que era tranquilo de se estudar à noite, e tinha ali um casal de irmãos que eram adventistas do sétimo dia, em que eles não faziam prova de sexta-feira à noite. Isso porque a legislação brasileira assegura a prática religiosa e, portanto, eles tinham direito legal de fazer prova no outro dia que não fosse de sexta-feira à noite. Né? Então, bem interessante. E aqui nos 10 Mandamentos, se nós voltarmos aqui, deixa eu pegar o texto aqui no início, ele diz assim, deixa eu pegar aqui o dia consagrado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está aqui no livro Êxodo. E é bem interessante que a Igreja Católica coloca o domingo como um dia sagrado. E aí tem um contexto histórico, né? Que saíram do sábado, passaram para o domingo, uns criticam, outros aceitam. Então começa esse bate-boca típico de nós encarnados, né? Fazendo aqui as nossas
bagunças, né? Então, ele pergunta exatamente isso: como é que você pode pensar que, se está dito nas leis de Moisés que o sábado é um dia importante, como é que outras religiões, como é o caso do catolicismo, que certamente ele fazia referência a isso, usa o domingo para fazer a missa, por exemplo? Que as pessoas vão à missa de manhã, vão à missa à tarde, igrejas evangélicas fazem também seus cultos em outros dias importantes. E ele responde: cada seita, é verdade, consagrou um dia diferente. Mas isso não é motivo para nos pormos em desacordo. Deus aceita as preces e as formas de cada religião, desde que os atos correspondam aos ensinamentos. Seja qual for a forma pela qual seja invocado, a prece lhe é agradável, se a intenção é pura. Então o Espírito aqui ele não coloca, não cria conflito. Porque o que vale para nós aqui é que, para eles, judeus, o sábado é um dia importante. Para outras religiões, outro dia acaba sendo importante para esse dia de culto e de louvor a Deus. Mas cada religião, o que vale mais é a intenção com que eles consagram esse dia. Avançando um pouco mais, olha uma pergunta bem interessante aqui. Pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Aqui no nosso planeta, nós encontraríamos então uma época, um período em que não haveria mais diferentes religiões e todos nós seguiríamos uma única religião? A resposta: não. Não no nosso planeta. Ou pelo menos não antes que tenha feito progressos. Por enquanto, milhares e milhares de gerações ainda não o verão. Essa aqui é a última questão que é apresentada. Então, qual é o detalhe interessante, né? Se nós formos lá para a lei do progresso, só um instantinho. Se nós formos lá para a lei do progresso, Kardec perguntou aos espíritos: vai chegar um dia em que na nossa sociedade terrena nós não teremos mais fronteiras e teremos no nosso planeta uma única sociedade? E a resposta dos espíritos foi: não. Isso não vai acontecer porque nós temos que respeitar as diferentes culturas. Temos que respeitar os diferentes caminhos com que cada sociedade evoluiu. E as religiões, nesse caso, a gente inclui agora no nosso raciocínio, as religiões são formas de expressões culturais. Então nós temos aqueles grupos, por exemplo, na África, que aprenderam a cultuar suas divindades daquela forma. Você vai para a Ásia, eles tiveram uma nova forma de despertar espiritual para o culto de suas religiões. Vamos para a Europa, nós vamos encontrar outro grupo, e assim em cada região do nosso planeta. E aí então nós não teremos, será impossível para nós falarmos um único idioma, gostarmos das mesmas músicas, das mesmas danças, dos mesmos tipos de culinária, de termos as mesmas crenças. É impossível. Ao estudarmos antropologia cultural, nós vemos que cada comunidade evoluiu por um caminho diferente. Cada comunidade foi estimulada por elementos elementos regionais, elementos climáticos, elementos geográficos. Cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas tradições. Por isso, então, no nosso planeta, que é uma escola intermediária de evolução do espírito, intermediária, mas ainda numa condição inicial, nós vamos ver ali os grupos que estão começando a despertar-se espiritualmente. Então, no nosso mundo de provas e expiações, mesmo alcançando esse estágio de mundo regenerado, nós ainda manteremos essas nossas tradições. Mas para chegarmos numa única religião, que podemos dizer que a verdadeira religião é a religião dos espíritos, que é a religião do amor, vai ser necessário que nós estejamos numa condição altamente despertada espiritualmente e em plena sintonia com esse novo pensamento. Então, no nosso planeta, nós não encontraremos isso. Há muito ainda a evoluir. E quando nós alcançarmos essa evolução, não será no mundo de provas e expiações, e talvez também no mundo regenerado, que nós teremos capacidade de abrirmos mãos das influências que o mundo material traz para nós, das mesmas culturas, das mesmas tradições.
Nós teremos que estar assim, muito bem desapegados de tudo isso e vivermos essencialmente dos valores do Espírito. Aí sim o amor será a nossa religião verdadeira. Bacana isso, né? Um raciocínio bem interessante. Mas é isso, né? Então nós fechamos por aqui o texto, né? Que é um texto aqui do Espírito Mardochê R, que é o nome dele. E ele trouxe para nós, então, são 5 questões. São 5 questões que nós lemos agora. E lembrando mais uma vez que dessas 5 questões, Kardec então utilizou lá nas instruções dos Espíritos, mais uma vez, nas instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tamanha a profundidade que nós alcançamos, né, nesses ensinamentos. Bom, feito aqui então nossos comentários, mais uma vez, é uma pena que eu não tenha condições de trazer para nós aqui um conhecimento mais profundo sobre a história, né, das leis de Moisés, né? Pegar, por exemplo, um estudo com Haroldo, né, que sabe muito desse assunto. Imaginemos ali, né, o universo que nós íamos conhecer. Mas esse pouco que a gente trouxe deu para ter uma ideia, né, da diferença entre aquilo que Moisés trouxe na sua época e aquilo que Jesus trouxe depois. Enquanto isso, para finalizarmos, nossa querida Ana aqui participando com a gente, né, um grande beijo aqui do nosso coração para o seu coração. Traz a seguinte para nós aqui o texto para a nossa reflexão. Vamos lá. Bom dia a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E que esse dia frio não esfrie nossa fé. A fé mantida a 10 graus somente com muita fé, né? Queridos filhos, assim como as irradiações do sol nos alcançam e sustentam a vida, mesmo nos dias nublados, quando não o vemos, o amor do Pai não deixa de nos alcançar, sustentando nossas existências, mesmo nos momentos mais difíceis. Dificuldades todos temos. São momentos que nos convidam a algo, ora ao conhecimento de situações e vivências que nos são necessárias para ampliar nossa percepção, ora para o fortalecimento de diretrizes de condutas que trazemos em nós e que precisam da chuva para irrigar o solo do nosso coração, permitindo que enraizam e cresçam. Outras vezes ainda, porque atraímos experiências para acalmar nossas consciências ou retificar a nossa conduta. E se Deus as permite, é porque trarão lições importantes para a nossa alma imortal. Nosso imediatismo, por vezes, não nos deixam ver os benefícios permanentes das dores que enfrentamos e por isso nos entristecemos tanto. Quando não nos revoltamos, ostensivamente, bradando aos ventos que Deus não existe, quando Ele apenas não existe da forma como queremos e para atender nossos desejos pueris, como crianças que se revoltam com os pais, porque lhe negam a faca que poderá ferir-lhes muito gravemente e de modo muito, muito duradouro. Porém, apesar de existirem situações que não temos como nos furtar e que por isso convidam-nos à resignação, precisamos nos atentar para pensamentos, sentimentos e emoções que dão origem a dissabores absolutamente desnecessários, que poderiam ser evitados com um pouco mais de vigilância. Observem seus pensamentos. Onde eles os levam? Quais sentimentos promovem? Raiva, mágoa, ódio? Talvez não os tenhamos tanto, ou não tão mais frequentemente. E muitas vezes assim que os identificamos, nós os rechaçamos. Mas e aquele mal mais sutil, ao qual muitas vezes nos entregamos sem perceber, e às vezes até com certo prazer? Angústias, tristezas, medos, sentimentos de infelicidade. Sem dúvida são também pensamentos que, se nossos ou provenientes de influência espiritual, precisam ser trabalhados, refletidos, ressignificados. Precisamos lançar sobre eles a luz da fé, da esperança, do perdão, da confiança em nós mesmos e em nossas potencialidades. Nos prodígios que o mundo espiritual faz para evitar sofrimentos desnecessários ou que,
em não sendo possível evitá-los, que os sustentem em todos os transes, não importa quão difícil seja e por quanto tempo perdurem as dificuldades. E a prece, filhos, é o grande recurso para nos auxiliar nesses processos. A prece, falamos tantas vezes as fazemos, mas em que condições psíquicas? Angustiados, tristes, temerosos? Ou como quem se deixa envolver pelos braços amorosos de um pai carinhoso e com ele conversa, confiante da bondade dos ouvidos que nos ouvem e na sabedoria das mãos que nos enlaçam? Meditem, reflitam, vigiem e orem. Observem a si mesmos. Observem seus pensamentos, seus sentimentos e trabalhem em si a fé. Vocês já conhecem muito do amor do Pai. E apesar desse muito ser uma pálida parte desse amor infinito, acreditamos que seja o suficiente que vocês compreendam que Deus não nos abandona. E com essa fé, muita tristeza desnecessária deixaria de acontecer. Deus os ama, Ele os quer felizes. E nós aqui do plano espiritual também. Muita paz, com carinho de sempre. Ana, então, trazendo para nós aqui, né, essa mensagem belíssima, mostrando para nós exatamente isso, né, que vamos evoluindo, vamos avançando, né, e vamos passando por essas mudanças de compreensão, né, mudanças intelectuais, mudanças nos nossos valores, né, e o trabalho vai seguindo. Né. Então, quando eu falei para vocês, né, que nós temos hoje, na nossa condição evolutiva, de optar por um caminho difícil ou optar por um caminho mais fácil, então nós somos constantemente estimulados a sempre olhar por esse caminho menos doloroso, né, por esse caminho mais prazeroso para nós em termos evolutivos. Então, né, que sejamos perseverantes nesse caminho, nesse processo de crescimento que nós estamos aqui felizmente vivendo, né, e todos os dias isso sendo reforçado para nós, para ficarmos sempre atentos aqui às escolhas que nós fazemos. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, né, profundo, filosófico hoje, né, com esse texto